Olá, pessoal. Aqui é o professor Giovanni, de novo do Coisas de Físico, convidando você para se inscrever e curtir nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, nos apoie pelo Pix, por favor. E vamos continuar com o nosso estudo do movimento circular uniforme. Bom, na aula de hoje a gente vai falar de uma característica do movimento que é uma característica mais geral, né? Ou seja, o movimento circular ele é um movimento repetitivo, ou seja, a gente contabiliza ele pelo número de voltas, né? Então, tudo que tem uma certa repetição tem uma grandeza física que a gente chama de frequência. A frequência, então, é o número de rotações ou o número de voltas que o objeto dá num dado intervalo de tempo. Então, isso é que é a frequência. A unidade de medida de frequência, ela vai ser dada em rotações por minuto, o conhecido RPM, ou o rotações por segundo. Esse é representado normalmente de três maneiras, que é o RPS, o S na menos 1 e o famigerado Hertz, ou simplesmente o Hertz, tá? Então, esses são essas representações. Então, RPS segundo na menos 1 e Hertz é a mesma coisa. E para transformar de rotações por minuto para Hertz, tu vai simplesmente por minuto, um minuto tem 60 segundos, então tu divide por 60. De hertz para rotações por minuto, tu vai multiplicar por 60. Existe uma outra grandeza física que também é importante, que é, bom, a frequência é o número de voltas por unidade de tempo, né? Então, se eu digo que a frequência é de 20 Hz, significa que ele dá, que ele dá 20 voltas em um segundo, né? Agora, por outro lado, como será que eu chamo o tempo para uma única volta? O tempo para uma única volta, a gente dá o nome de período. Então, período é o tempo para uma única volta. Então, o tempo para uma volta apenas é período. T vai ser o delta T, vários tempinhos, dividido pelo número de voltas. Tá? E aí, aqui sim, né, o tempo, vão ser as unidades de medida, vão ser hora, minuto, segundo, né, que são as unidades de medida de tempo. Tá? Agora, existe uma relação entre período e frequência? Sim, professor. Se o professor está perguntando, é porque existe, né? Então,
Se frequência é um número de voltas por tempo, se eu pegar uma única volta, o tempo que eu estou pegando é o período, que o símbolo é um T grandão, é um T maiúsculo. Então, frequência é o inverso do período, certo? Então, daqui nós tiramos 3 equações, a principal é essa aqui, tá? Então, essa aqui é a principal. Agora, vamos fazer um exercício. Então, vamos lá. Admita que os feixes de elétrons, ao percorrerem o anel principal dos cílios, completam com rapidez constante 8.000 voltas em 1 segundo. Então, percebam, nós temos ali o número de voltas, 8.000 voltas, em um tempo de 1 segundo. Admita ainda que o raio desse anel é de 500 metros. E olha que maravilha, ele está dando para a gente usar apenas π como 3, tá? Calcule em segundos o período do móvel, do movimento circular, dos elétrons e determine em metros por segundo a rapidez alcançada por esses elétrons no acelerador Sirius. Então, o que nós temos, pessoal, é o acelerador de partículas brasileiro, Sirius, tá? Ele é um anel gigantesco, tá? E esses elétrons viajam nesse ciclo, bem melhor do que o que eu desenhei aqui, mas está valendo, certo? Então, a primeira pergunta ele quer saber o período desse movimento. E a segunda pergunta, ele quer a velocidade linear. Como é que eu sei que é linear e não angular? Porque ele quer em metros por segundo. Tá? Então tá, vamos lá. Então, o que eu quero é o T, o período, né? Aqui dá para fazer até em regra de 3, se 8.000 voltas em 1 segundo, quanto tempo em uma volta, né? Ou a gente usa aqui o que eu apresentei antes, intervalo de tempo pelo número de voltas, que vai ser 1 dividido por 8.000, né? Então, isso aqui vai dar 1 dividido por 8, vai dar 0,125. E aí fica ainda sobre 1.000, então o período vai ser 0,12325, segundos. Ou seja, a gente pode pôr aqui, ó, 0,12, 1,25 vezes 10 na menos 4 segundos, tá? Ou, se vocês preferirem ainda, 0,125 milissegundos, tá? Pronto, ok. A segunda pergunta é a velocidade. Velocidade é ômega vezes R. O ômega a gente viu na outra aula, né? Olha lá, vamos recordar, recordar é viver, né? O ômega, tá? Olha lá, vamos lembrar, o delta θ sobre o delta t, né?
Então, o ômega é o delta-teta sobre delta-t. Se eu estou pegando uma volta inteira, eu vou pegar o ângulo de 2π radianos sobre o período. Então, vamos lá. Ou melhor ainda, a gente pode fazer 2π vezes a frequência, que é ainda mais bonito, porque a frequência vai ser 8.000 Hz. Então, vamos lá. 2 vezes 3, que é o π, vezes a frequência, que é o 8.000, vezes o raio, que é 500. Agora é só fazer multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 8, 240. Opa, 240. E agora é só colocar os zeros que eu não tinha colocado ainda. 3 zeros, 8.000 e 2 zeros do 500. O que sobrou? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, 24 milhões de metros por segundo. Tá? Ou 240 mil quilômetros por segundo. Lembrando que a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo, ou seja, a velocidade dos elétrons aqui está pertinho da velocidade, estão pertinho da velocidade da luz. Então, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço. Se inscrevam no nosso canal, nos apoiem ali no Pix e até mais.